Quando eu decidi ir para a Europa pela primeira vez, eu achei que ia ser fácil montar um roteiro. Só que na nossa primeira vez, a gente quer conectar o máximo de países, né? Que a gente quer conhecer tudo. E eu já estava indo para fazer um cruzeiro que saía lá de Barcelona, com um grupo de amigos daqui. Então, eu tinha que conectar os outros países que eu queria conhecer a Barcelona, porque obrigatoriamente eu ia pra lá. Foi a decisão, foi a escolha, o grupo decidiu, vamos fazer um cruzeiro, sair de Barcelona, eu topei e eu queria aproveitar essa viagem. Então, a primeira coisa que eu percebi é que não dava pra eu conhecer a Europa inteira, né? E eu tinha que definir também um lugar próximo a Barcelona, de acordo com os dias de viagem que eu tinha antes do cruzeiro, porque eu fui antes pra curtir um pouquinho, depois tinha o cruzeiro. Isso é muito importante de se definir, né? Quantos dias você tem disponível? No meu caso, eu só tinha 5 dias até chegar a Barcelona, porque eu também queria conhecer Barcelona antes de embarcar. Então, a gente tem que ajustar de acordo com o nosso tempo, isso é muito individual. Então, o que eu fiz? Eu escolhi lugares que me permitissem chegar até Barcelona de forma mais fácil, né? Seja de trem ou de avião. No meu caso, eu fui de avião. Eu comecei pela Suíça. Por que eu escolhi a Suíça? Porque eu já tinha ouvido falar no trem que levava da Suíça até a Itália, o Bernina Express, que vai até Tirano, de Samoritz a Tirano. E de Tirano era fácil para eu ir a Milão. Tem um trem normal da Itália que, se eu não me engano, levou cerca de 1 hora aproximadamente. E aí, de Milão, eu peguei um avião para Barcelona, que foi super tranquilo. Então, como a Suíça já era um país que eu gostaria muito de conhecer, né, aqueles encantos todos da Suíça, eu comecei pela Suíça e fui descendo. Eu comecei lá pelos Alpes e fui descendo de trem, mas passei lá por cima nos Alpes primeiro, né? E depois peguei o trem descendo até chegar em Milão. Não consegui conhecer Milão porque não dava tempo, ia ficar muito cansativo se eu parasse ainda em Milão, então só passei, peguei um avião para Barcelona. E aí, chegando em Barcelona, eu ainda tinha 2 dias para conhecer os principais pontos antes de embarcar. Eu fiz até agora um vídeo falando sobre esses 2 dias de Barcelona com mais detalhe. Não dá para conhecer tudo em Barcelona em 2 dias, mas eu consegui conhecer os principais pontos, foi bem legal. E aí o que facilitou muito pra mim, como primeira vez na Europa, foi o cruzeiro, porque eu consegui conhecer vários lugares sem ficar trocando de hotel, sem ter que pegar avião, sem tanto deslocamento. Então, assim, eu entendi que não daria pra ver tudo, né? Mas o cruzeiro facilitou a minha vida. Fora do cruzeiro, o que eu entendo hoje, se eu fosse planejar uma nova Eurotrip sem cruzeiro, o que eu entendo? A gente tem que ver a nossa disposição, se você é uma pessoa que gosta de acordar tarde, ou se você prefere realmente acordar cedo para conhecer mais lugares, fazer mais passeios. Isso é muito importante, você definir quantos dias você tem e conectar os lugares próximos, né? Que se conectam bem, que tem um voo direto ou que tem um trem, dependendo de onde você estiver, né? Porque o deslocamento, às vezes, ele é muito subestimado, mas ele complica um pouco, porque a gente perde muito tempo. Mesmo que seja de avião, aquelas horas antes do voo, porque a gente tem que chegar cedo, se você tá com mala para despachar. Então, parece que é rápido, mas às vezes atrasa. Eu confesso que muitas vezes eu preferia andar de trem do que de avião. Só que como eu tava com mala, isso também era chato, né? Porque é pesado, mesmo com rodinha pesa. Então a gente não pode subestimar o deslocamento. E aí o cruzeiro saiu de Barcelona, fez a primeira parada em Cannes, na França. E eu contratei um passeio, uma excursão, para ir a Mônaco. Porque eu queria conhecer Mônaco. E deu para conhecer bastante coisa de Mônaco. O único lugar que eu não consegui ir foi no túnel onde os carros da Fórmula 1 passam.
Porque Mônaco é uma cidade é um país vertical. Mônaco, ela é feita meio que o relevo dele é diferente, é como se fossem morros assim. Tanto que a gente começou lá em cima no Palácio do Príncipe. Aí o ônibus desceu, deixou a gente ali em frente ao Cassino Monte Carlo. E pra ir no túnel tinha que descer mais. E era bem descida. Depois eu tinha que subir aquilo tudo de novo pra pegar o ônibus. E não tinha tempo, porque o ônibus tinha horário de voltar pro porto, né? Por causa do horário do navio e tal. O navio vai embora, não espera, né? Então eu só não consegui descer tudo por conta do tempo. Mas foi bem legal ir a Mônaco, conhecer aquele luxo todo, aquela sofisticação toda, foi bem interessante. E aí quando a gente voltou pro porto em Cannes, a gente ainda tinha tempo. Então eu ainda consegui conhecer a região de Cannes, que foi bem legal, aquela região lá da Calçada da Fama, onde tem o festival de cinema. Cannes é uma cidade incrível, eu achei muito bonita, muito mesmo. E aí no dia seguinte o cruzeiro fez uma parada que eu fui de excursão a Pisa e Florença. Pisa foi bem rápido, tava cheio, mas é um quadrado com algumas torres e tem a Torre de Pisa. Aí você tira as fotos ali e tal, não tinha muito o que conhecer. Florença já tem bastante coisa, eu acho que coisa até demais que numa excursão não dava, né? A gente conseguiu ver e tal, mas com aquela multidão toda não foi muito agradável. E aí no outro dia, outra parada foi próximo a Roma, Civitavecchia. Aí a gente foi pra Roma. E aí eu contratei o carro só pra levar. E aí eu passei sozinha, sem excursão, com uma amiga. Então foi muito legal. Fomos pro Coliseu, caminhamos, a gente fez tudo caminhando, tudo. A gente só pegou o táxi pra voltar pro ponto de encontro, porque a gente quase perdeu a hora, que a gente sentou pra almoçar, tomamos cerveja, e aí quando a gente viu já tava em cima da hora de voltar pro ônibus. Então assim, isso também é muito do estilo da pessoa. Se você gosta de andar, você tá próximo de um ponto turístico, isso vale para quando a gente vai escolher a hospedagem, né? Você faz tudo caminhando, não precisa se preocupar com carro, com Uber ou táxi, né? Você faz tudo caminhando. Mas se você é uma pessoa que não gosta muito, porque às vezes vai estar sol quente e tal, vai estar cheio, aí você já pensa em se planejar, alugar de repente um carro ou para chamar um táxi. É um outro estilo de viagem, então são coisas muito individuais que a gente sempre tem que analisar quando a gente está fazendo, né, a nossa. A última parada do cruzeiro foi em Palma de Maiorca, foi muito bom também, a gente passou o dia, como era o último dia, o navio saiu de lá só acho que 10 da noite, se não me engano, então a gente passou o dia, a gente escolheu uma praia para ir e passamos o dia. Praia de água quentinha, calma. Foi muito legal, foi muito agradável conhecer. Demos uma voltinha ali ao redor da praia. Então assim, pra minha primeira Eurotrip, eu achei que o cruzeiro me ajudou bastante. Porque eu tive a oportunidade de conhecer lugares que sem ser de cruzeiro talvez eu não conseguisse de uma vez só. Porque não adianta a gente tentar encaixar um monte de lugar em poucos dias. Então hoje, se eu fosse fazer uma nova Eurotrip sem cruzeiro, eu acho que eu não colocaria mais de 3 países, dependendo da quantidade de dias que a gente tem também, né? Porque eu gosto pelo menos de sentir o lugar, eu gosto de acordar cedo para conhecer, mas eu não gosto de passar correndo pelo lugar. Eu quero ir conhecer, almoçar, ir num mercado, viver ali o dia a dia naquele lugar. E aí, quando acabou o cruzeiro, a gente voltou para Barcelona e de lá a gente foi direto para o aeroporto e pegou um voo para Portugal. A gente ficou na região do Algarve. De Lisboa para o Algarve são aproximadamente 3 horas de carro. E aí a gente ficou lá por mais uns 4 dias. Até que depois eu voltei pro Brasil. O Algarve também é uma região muito bonita, uma região de praia de Portugal, água gelada, mas é bem bonito. Fiz o passeio da Gruta de Benagil, que é bem famoso lá. Fiquei na praia do Carvoeiro, alugamos um Airbnb.
E foi bem legal ali, é muito agradável de ficar, tem vários mercadinhos, barzinhos, tem a praia perto, mas para se locomover, para ir para outros lugares ali da região do Algarve, é ideal que você esteja de carro, porque eu não vi muito transporte público, não vi opção de transporte público. É distante, você tem que realmente ir de carro para outras praias, mas eu achei que valeu super a pena ter conhecido aquela região. Então, se você está planejando uma primeira Eurotrip e você não vai fazer cruzeiro, eu acho que isso é muito importante, você planejar direitinho quantos dias você tem, ver os lugares que você pretende ir, se eles se conectam bem, se tem facilidade de ou trem ou próprio avião, para você chegar de forma mais rápida, o valor das passagens, né, direitinho, e sem tentar querer conhecer a Europa toda numa primeira vez, numa única viagem, porque a gente acaba não curtindo. Os passeios que eu fiz durante o cruzeiro foram bem legais, mas realmente alguns ali, como Roma e Florença, por exemplo, não dá para conhecer em algumas horas, né? Então eu tenho que voltar lá sim para conhecer melhor, com mais tempo, enfim. Então assim, se você tá indo pela primeira vez, a dica que eu te dou é essa: tenta sentir os lugares, se conectar com os lugares, né? Ao invés de tentar ver tudo de uma vez. Se você tiver a oportunidade de fazer um cruzeiro, é uma forma confortável de, na primeira vez, você já ter um gostinho muito bom da Europa, porque ele vai te levar para vários lugares diferentes. Mas se não, analisa de acordo com o seu estilo de viagem, com o que você espera daquela cidade, daquele país, de onde você está indo. Eu acho isso muito importante.